quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, um texto muito conhecido. E eu queria lembrar o nosso coração nesta manhã de algumas coisas básicas dentro das nossas igrejas, a começar por mim aqui. Atos 12, 1 diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou: depressa, levante-se. E disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo o que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Só até aqui. Curve a sua cabeça. Pai, é uma bênção poder estar aqui nesta igreja tão maravilhosa, que nos inspira. Inspira, Senhor. É muito bom pertencer a um grupo de pastores, mas eu saí da minha casa porque eu preciso de combustível. As guerras estão aí. O diabo tem cirandado nas nossas escolas, cirandado, Senhor, trazendo terror. E a igreja, como diz Bill Hybels, ela é a esperança do mundo, a igreja local. Nos ajude nesta manhã, em nome de Jesus. A igreja do primeiro século está passando por um momento terrível. Herodes prendeu Tiago. A igreja ora por Tiago, mas Herodes mata Tiago. A morte de Tiago trouxe um reboliço, porque Herodes percebeu que o povo gostou que um apóstolo fosse morto. A atitude foi aceita, foi louvável. E aí Herodes entende que é popular matar apóstolos, e agora ele prende ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro. Pedro está preso. E nós entendemos que uma igreja pulsante e uma igreja pujante é uma igreja que vai chamar atenção. A obra de Deus em nós, nós pastores, temos que entender que problemas não devem ser algo que nos cause estranheza. A igreja está crescendo e a perseguição vem, e assim é muito normal. E agora o apóstolo Pedro está preso. Pedro está guardado dentro da prisão. E a primeira coisa que eu quero que a gente lembre que é básico. É básico. Isso as ferramentas não ensinam. É básico uma igreja que sofre um trauma permanecer fiel a Deus, dependendo da sua graça. Observe que a igreja orou para Deus salvar Tiago. A igreja clamou para Deus salvar Tiago. E Deus disse não, porque está na agenda de Herodes que Tiago morra. Está na agenda de Deus que Tiago seja recebido na glória. Mas a igreja não se intimida, porque o resultado da última oração aparentemente não foi aceito. Mas Pedro está na agenda de Herodes para morrer, mas está na agenda de Deus para viver até envelhecer.
E a primeira coisa que eu quero que você entenda que é básico: a agenda de Deus, ela sempre vai prevalecer. A agenda de Deus, ela sempre vai prevalecer. Não importa qual seja a sua região, não importa o que está acontecendo, não importa a pressão que você tem sofrido, não importa se tem passado por rebeliões dentro da sua igreja, não importa se estão reclamando de barulho, não importa se você tem tido problema de trânsito, não importa se a tua liderança não tem colaborado e tem trazido secções na igreja, partidarismos. A agenda de Deus, ela sempre vai prevalecer. E é isso que a gente não pode esquecer. A gente não pode se intimidar. A gente não pode se intimidar contra as astutas ciladas do diabo contra a igreja. E está ali Pedro. A igreja está orando. E Pedro está preso. Pedro está preso. Parece uma derrota. Parece o fim. Parece que já era. Mais uma vergonha. O funeral está pronto. E a igreja está clamando. Mas tem algumas coisas que eu quero refletir com você aqui hoje. Herodes pensa que tem a chave. Ele coloca 4 escoltas de 4 soldados para proteger um pescador. Quem está preso é um pescador. Não é um assassino. Não é alguém que tem um indício de crimes. É um pescador. E há um sistema de segurança enorme para proteger um pescador. São 16 soldados envolvidos. E a segunda coisa básica que você tem que entender é que muitas vezes nós não sabemos o valor que temos, mas Satanás sabe o que você carrega, meu irmão. O diabo sabe. São 16 soldados para proteger e prender um pescador que está amarrado e algemado pelas mãos e pelos pés, porque Herodes sabia que vira e mexe uma pedra rolava do sepulcro, vira e mexe um corpo desaparecia do túmulo, vira e mexe um paralítico levantava. Eu não sei o que você vê sobre você, eu não sei que imagem você tem sobre a sua igreja. Eu vivi uma época onde todo mundo falava assim: igreja boa, igreja de centro. Eu vivi numa realidade assim. Igreja boa, igreja organizada é uma igreja que está bem localizada. Periferia não é. Igreja boa você tem que ir lá para o Braz, você tem que ir para Alphaville, você tem que ir lá para o Tatuapé. Itaquera não, está ali o pastor Isaías, nosso parceiro de região. Mas Deus disse para Josué: onde você colocar a planta do teu pé, não é o lugar que é nobre, é onde você está. Eu quero liberar uma palavra aqui, meu irmão. Há um valor, e se você não se respeita, eu quero dizer que o diabo respeita o que você carrega. E é por isso que tem tanta resistência quando você faz. É por isso que todo mundo aluga um salão, mas quando vai para você alugar o salão, o contrato não sai. O proprietário olha para a tua cara, e como falou para mim esses dias, dizendo: olha, é muita coisa para você alugar. Mas Deus manda eu te dizer, se a resistência tem sido algo predominante no teu ministério, Deus manda dizer: começa a celebrar, porque o teu valor está sendo visto, o teu valor está sendo olhado e é observado. Satanás e Herodes sabem o que você carrega. Não se intimide, não tenha medo, não tenha medo. É básico crer que Deus me chamou, é básico crer que não são recursos, é básico crer. Pedro está preso. Segunda coisa básica: o diabo sabe o seu valor, e é por isso que ele te ataca. Mas a Bíblia diz que Pedro está dormindo. Ele dorme dentro da prisão. Então, entre se a sua igreja vai ser celular ou não, se a sua igreja é ministerial, se a sua igreja é pentecostal, se você gosta de fazer pequenos grupos, as ferramentas são maravilhosas. As ferramentas estão aí para nos servir, e a gente tem que entender que na multiforme graça, a sabedoria de Deus, a coisa mais bonita. Já viu esse negócio de fazer plástica hoje? As pessoas fazem tanta plástica que ficam cada um com a mesma cara um do outro, né? Coisa linda é quando você vem na IMAF e fala: a Lírio é diferente da IMAF. Mas não quer dizer que a Lírio é melhor ou que a IMAF é melhor. Existe uma beleza na multiforme graça de Deus. Existe uma beleza em ser Brasil para Cristo. Existe uma beleza em ser Nazareno. Existe uma beleza em ser Assembleia, em ser Lírio. Existe uma beleza nesse corpo maravilhoso de Cristo. E a Bíblia diz que Pedro está vivendo um momento de opressão, mas ele está dormindo. O texto diz: Pedro está dormindo. E aqui tem algo básico que a gente não pode esquecer: quem tem promessa dorme. O sono é uma das coisas mais preciosas que existem para a vida de um pastor,
Porque a Bíblia ensina que o dia para Deus não começa quando o sol nasce, mas quando o sol se põe. E criou Deus tarde e manhã. E criou Deus tarde e manhã. E criou Deus tarde e manhã. Deus não começa os seus trabalhos quando o sol nasce. Você começa os trabalhos quando o sol nasce. Deus começa os trabalhos quando o sol se põe. É quando você vai para o travesseiro. É quando você deita. É quando você tem um dia inteiro que você ouviu o telefonema, o WhatsApp. É membro dizendo: eu vou sair da igreja. É conta para pagar, é boleto, é vários assuntos. Ninguém entende. Você tem que estar disponível para todas as ovelhas. E elas não entendem que você não cuida só daquilo. Você tem um monte de coisa. É família. E aí quando você deita a cabeça no travesseiro, se você estiver pensando se a ferramenta vai dar certo, você vai morrer. Se você estiver pensando se o irmão vai dizimar, você vai morrer. Se você estiver pensando se vai dar certo o estudo, você vai morrer. Agora, se você lembrar de quando Deus te chamou, se você lembrar do sangue do Calvário que foi vertido por você, se você lembrar do poder do Altíssimo, se você lembrar que Ele não mente, se você lembrar que quando você estava lá atrás das malhadas, Ele te chamou e te elegeu. Você não tinha nada, você não tinha templo, você não tinha o grupo de louvor, você não tinha diaconato, mas saiu uma paixão dentro da tua alma e você falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu estou entendendo, tu está me chamando. Se você lembrar da promessa, você vai deitar e você vai dormir. O diabo não vai pôr a mão nos teus sonhos. Satanás não vai. Por que Pedro dorme? Porque ele sabe quem o chamou. Ele sabe aquele vento que soprou dos quatro cantos. Ele sabe quem incendiou sua alma. Levanta a tua mão para cá. Você vai recuperar teu sono, pastor. Você vai recuperar teu sono. Você não vai envelhecer, não. Você vai ter um ministério pujante, um ministério jovem, um ministério apaixonado, porque o teu suprimento vem do alto. Em nome de Jesus. Pedro está dormindo, porque quem tem promessa dorme. Se você esquecer das promessas, se você esqueceu do começo, se você esqueceu da caminhada, já era. E aí, Pedro está dormindo. São 4 escoltas e 4 soldados. Aparece um anjo, porque quem dorme, o anjo aparece. E aí o anjo fala um negócio interessante. O anjo olha para Pedro e diz assim: ó, levanta. Repete comigo: levanta. Levanta. Porque a maioria das pessoas que caminham com a gente gostam de nos colocar para deitar. Eu não sei o que tem com a cama, mas já percebeu que quando você não está bem, o que as pessoas falam para você? Deita. A mulher olha para o marido e fala: moço, você não está bem hoje, fica deitado, eu vou levar para você café na cama. Parece que deitar melhora. Mas o anjo olha para Pedro e diz: levanta. Aí eu me lembro de Elias, debaixo do zimbro, depressivo. O camarada ora e o fogo cai do céu. E ele vai dizer que ele não é melhor que o pai dele. Eu não sei o que o pai dele fez, mas eu sei que com certeza o pai dele não fez fogo cair do céu. Mas a depressão mexe com tudo, é ou não é? E aí o anjo olha para Pedro, para Elias, e diz assim: ó, trouxe pão, trouxe água. Não é come e levanta, é levanta e come. O anjo olha para Pedro e diz: levanta. Ele tem algemas nas mãos. Talvez Pedro deveria olhar para o anjo e dizer: tira as algemas que eu levanto. Mas há outra coisinha básica que você não pode esquecer. Isso eu aprendi no meu ministério, eu sei que você já aprendeu. Deus nunca vai te capacitar para fazer. Deus te capacita enquanto você faz. Se você está esperando uma capacitação para ampliar teu ministério, se você está esperando uma capacitação para escrever teu livro, se você está esperando uma capacitação para mudar de salão, se você está esperando, você vai morrer esperando sentado, porque Deus não te capacita para fazer. Deus está dizendo para Pedro: a hora que eu ver você mexer esse escambito, a hora que eu ver você inclinando essa coluna, a hora que eu ver você tentando levantar as mãos, eu faço as algemas caírem das tuas mãos, eu faço os grilhões caírem dos teus pés. Eu não sei o que você está esperando, mas Deus manda eu te dizer hoje, é básico. Isso nenhum livro vai ficar te ensinando, porque é o meu Espírito botando algo dentro de você. É o meu Espírito, é básico, é básico. Eu não te capacito para fazer, eu capacito você quando você for, quando você se levantar. E
libero uma palavra profética para o teu ministério aqui hoje. Nunca vai ter recurso suficiente, nunca vai ter apoio suficiente, nunca vai ter dinheiro suficiente, nunca vai ter capacidade suficiente. Você sempre vai ter menos, você sempre vai ter menos apoio, menos dinheiro, menos capacidade, porque isso faz você acordar todo dia e dizer: eu dependo de ti, Senhor, 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 eu dependo de ti, Senhor. O que Deus tem para você, o teu dinheiro não paga. O que Deus tem para você, teu apoio não paga, porque essa obra é tua. E Deus não te chamou para o teu nome se aparecer, não. Deus te chamou para todo mundo olhar para a tua igreja e dizer: eu conheço ele, já joguei bola com ele, sei onde ele mora. Não é coisa dele não, não é coisa dele não. Eu sei de onde ele vem, eu sei aonde aquele remelento andava, eu sei que ele era todo torto. Ele só está ali porque é Deus que está nele. É básico. Anima-te. Anima-te. Escreva teu livro, pastor. Escreva teu livro, pastor. Aluga o salão maior, pastor. Vai para a imobiliária, pastor. Senta com o corretor. Não tem R$1, senta lá. Você vai ver que entre papéis e conversas as algemas vão cair. É básico. É básico. É básico crer no impossível. É básico trazer para uma plataforma como essa situações impossíveis para nossas ovelhas ouvirem. É básico desafiar os nossos líderes além do que a gente pode ver. Isso é básico. E muitas vezes a gente tem tanta apostila e não faz o básico. A gente conhece tantas teologias e não faz o básico. Não põe o povo para sonhar. Aí o anjo olha para Pedro e diz: vista-se, calce-se, coloque sua roupa. E o anjo é detalhista: pegue a sua capa. Algumas vezes, dependendo do que a gente passa no ministério, a gente começa a se satisfazer com menos, só pelo simples fato de estar funcionando. Depois de um impacto, depois de uma traição, depois de uma rebelião, depois de uma crise, a gente fala: Senhor, obrigado por eu estar vivo, e é um privilégio poder continuar a tua obra. Porque a gente aprende depois de um solavanco a se contentar com menos. Porque era para eu perder tudo. Estar vivo já é uma bênção. Mas o anjo olha para Pedro e diz assim: ó, você vai pegar tudo que você tem aí. Pentei o cabelo. Pedro estava numa cela de segurança máxima. Quem está numa cela de segurança máxima tem pressa para sair dali. Eu estou interessado em pegar chinelo, eu estou interessado em pegar capa, eu estou interessado em pegar camiseta. Eu quero vazar daqui, eu quero sumir daqui. Mas o anjo é detalhista, porque Deus jamais vai tirar você de uma situação pela porta dos fundos. Deus jamais vai tirar você de um enrosco que a vida colocou no teu ministério, e você vai sair dali descabelado, maltrapilho, como um vagabundo, como um mentiroso. E eu não sei que tipo de coisa tem cercado a tua vida, mas há um anjo que vai aparecer onde você está. Você não vai sair desarrumado. Eu sei que tem muita gente contando com a tua morte. O teu funeral está marcado para amanhã, mas a ordem do anjo é: se vista, se prepare para sair. Você vai sair pela porta da frente. Você vai sair de frente. Você vai sair, não olhe, não olhe. Por quê? Porque eu vim te buscar. Por isso que algumas pessoas vão dizer: mas não era para você estar deprimido? De onde vem esse sorriso? Mas não era para você estar abatido? De onde vem essa força? Deus não vai te resgatar daí como um bandido humilhado. Você vai sair daí como alguém que vai estar vestido, arrumado. E Deus manda te dizer nesta manhã: pastor, se prepara, porque a hora de sair disso está chegando. Se arrume, comece a aprumar teu sermão, comece a aprumar teu altar, comece a se arrumar, porque aquilo que parecia estar marcado como funeral amanhã, aquele despejo vai acabar hoje. Você vai sair pela porta da frente. O caixão que era para você será de outro. É básico crer. É básico crer que em qualquer situação eu vou sair pela porta da frente. É básico. Por isso, hoje a gente tem Instagram, e o Instagram é uma bênção e uma maldição.
Porque há pastores que carregam complexo de inferioridade por conta do Instagram. Você está fazendo um bom trabalho, sua igreja está no trilho, sua igreja é saudável, mas você fica olhando para a igreja do vizinho dizendo que igreja boa é aquela. Igreja boa é aquela. Você está no caminho, a saúde, a vida. Mas igreja boa é a Lírio, igreja boa é a IMAF. Deus tem um plano para você, porque Ele não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos escolhidos, Deus ama a todos. Está comigo aí? E aí o anjo diz para Pedro, vamos. Mas aí no texto tem uma ordem. O anjo diz assim para Pedro, outra coisa básica: eu vou na frente e você vem atrás. O anjo diz assim, siga-me, vem. Você é Pedro, você sabe pregar, você tem dons, você tem autoridade, você pregou e milhares de almas se converteram. Você é o camarada que tem um testemunho maravilhoso, mas a obra só dá certo se eu estiver na frente. Você pode ter talento, você pode ser bom, você pode falar inglês, você pode ser escritor, você pode ter um prédio maravilhoso, você pode ter uma ferramenta incrível, você pode ter conexões nos Estados Unidos, você pode ser um escritor famosíssimo, você pode ser uma pessoa que prega em café de pastores, mas se Deus não estiver na frente, nada vai acontecer. Meu irmão, muitas vezes nós temos tudo, estamos fracos porque a ferramenta está na frente. Respeito visão celular, revisão ministerial, respeito igreja que quer fazer culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Eu tenho trabalho em presídio, eu tenho trabalho de entregar marmita. Faz a ferramenta que você quiser, mas pelo amor de Deus, isso é básico. Olha para o teu líder e fala assim, ó, nessa igreja quem está na frente é o Senhor, nesse lugar quem está na frente é o Senhor. A gente não dá um passo sem orar, a gente não canta uma canção sem orar, a gente não vai ampliar nada sem orar, porque sem o Senhor a gente não sai daqui. Avivamento não vem de técnica, avivamento vem do poder que é do Altíssimo, e Ele está na frente. Ele, pastor, mas tem um monte de pastor coach, pode ser o que for. Se ele não estiver na frente, o fogo não vem. Se ele não estiver na frente, as curas não vêm. Se ele não estiver na frente, você não prega com paixão. Se ele não estiver na frente, você vai ser um professor, você vai ser um comunicador, você vai ser um palestrante. Isso tem na USP, isso tem na Unicamp, isso tem nas faculdades. Se você quer ter um ministério frutífero, que vai romper o que tiver que seja, meu irmão, pode falar até problema se quiser, mas se o fogo estiver em você, a presença te toma, a glória de Deus te toma. Poder, isso é básico, estude sua teologia, mas é básico. Poder, e a Bíblia diz que eles passam por 3 portas. Olhe para mim, 3 portas. A primeira porta eles abrem, a segunda porta eles abrem, chega na última porta. Essa última porta é chamada de porta de ferro. Fala, porta de ferro. O que acontece aqui com um homem que tem Deus na frente não aconteceu em nenhum outro lugar da Bíblia. O que vai acontecer aqui é mais poderoso do que aconteceu no Mar Vermelho. Porque no Mar Vermelho Moisés pega o cajado e toca no mar, e o mar se abre. O que vai acontecer aqui é mais poderoso do que Jesus acalmando as tempestades. Porque para acalmar a tempestade, Jesus manda um comando de voz: vento, mar, acalme-se, aquiete-se. O que eu estou dizendo aqui, isso vai acontecer com você. Você não vai mandar post-it, você não vai precisar se humilhar. A Bíblia diz que o anjo na frente, Pedro atrás, quando eles estavam chegando na última porta, a porta de ferro, de alguma forma, o ferro, que é um elemento inanimado, ele reconhece a presença de quem está vindo em direção a ele. Diz a Bíblia. Já foi em shopping que tem porta automática? Você pisa e a porta reconhece, tem sensor de presença. Aí você vai dizer, pastor, mas ferro é ferro. Mas o ferro sabe quem o criou. É mais ou menos o que aconteceu no templo de Dagon, quando a arca entrou e a imagem, ela não aguentou e caiu no chão, porque a presença da arca fez a imagem de Dagon se romper no chão. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu só sei que não precisou
o anjo dizer: abra. Não precisou apertar uma campainha, a tranca da porta virou e a porta abriu, e agora Pedro atravessa algo. A presença de Deus vai gerar situações. Você vai dizer: pastor, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como tratar esse problema, eu não sei como resolver. E eu quero liberar uma palavra aqui, porque ferramenta a gente tem de monte. Eu quero lembrar o básico, eu quero lembrar o básico, meu Deus, se você tiver Ele à sua frente, o meu Deus tem poder para situações que você diz: não dá, não dá, não dá. Você vai colocar o pé e pessoas vão se render ao que Deus vai fazer na sua vida, de forma instantânea, automática, profética. Eu não sei como, e não tem a ver com você, porque quem vai na frente tem autoridade. Ah, meu Deus do céu, como eu creio nisso. O que está acontecendo aqui é poderoso demais, e Deus manda eu te dizer: para de mandar bilhete, para de chutar a porta, para de se humilhar, para de se rebaixar, para de dizer que Deus não tem plano para você. Humilha-se diante de mim, me coloque à sua frente, e Deus manda te dizer: encha-se de mim, que a porta vai se abrir, milagres vão acontecer. Deus tem coisas lindas para você, irmão. Você não é um minion, você é um filho de Deus. A porta se abre, e Pedro está livre. A gente tem que falar sobre isso nas nossas igrejas. Nós temos que fazer reuniões de futuro. Nós temos que tocar em assuntos sensíveis, sem medo de errar, porque a obra não é nossa. Nós temos que fazer o nosso povo olhar para nós e dizer: o meu líder, eu conheço ele, mas ele não para, ele não cansa, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com a presença que está à frente da gente. Eu quero encorajar você nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Isso é básico. Enche o altar da tua igreja com essa unção de impossíveis. Enche os teus sermões, comece a rasgar, porque nós temos vivido dias sombrios, dias terríveis. Pedro sai. Isso é básico. Deus sempre tira a gente de lugares. E aí eu quero ler com você Atos 12, 11. E aqui caminho para o término. Então Pedro caiu em si e disse, depois que passou pela porta de ferro: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, parecia um sonho até então, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Só das mãos de Herodes? Foi só das mãos de Herodes? E de tudo, está aqui, essa versão é maravilhosa, e de toda expectativa do povo judeu. Herodes queria matar Pedro, mas o povo tinha uma expectativa também sobre Pedro. Eu aprendi que quem mais nos dá trabalho são os crentes. Os ímpios não nos dão trabalho, os crentes nos dão trabalho. Uma das coisas mais difíceis é a gente ter comunhão com pastores da nossa rua. Já percebeu isso? As igrejas da rua, é muito difícil os pastores terem unidade. Eu me lembro que quando, antes da gente mudar, a gente estava na Campanella e eu queria fazer uma unidade com os pastores da rua ali, mas havia um medo de se aproximar, porque vai que a minha ovelha gosta da sua igreja, ou vice-versa, e enfim. A verdade, irmãos, é que, tirando o romantismo da vida pastoral, há muita inveja. Tirando o romantismo do corpo de Cristo, muitas pessoas querem que você esteja bem, mas não melhor do que elas. Querem que você cresça, mas não mais do que elas. E eu sei que enquanto a gente está sentado aqui, há muita expectativa sobre o seu ministério. E aqui eu não quero criar uma teoria da conspiração, mas tem muita gente que pensa coisas contrárias ao seu ministério, que se reúne para falar mal de você. Pessoas que nunca sentaram à mesa, que não sabem da sua família, que não sabem do seu trajeto, que não sabem das feridas, que não sabem das angústias, que não sabem do preço, mas eles cruzam a perna, pegam Coca-Cola, como o Boulos fez esses dias aí, com Datena, cruzam a perna, tomam Coca-Cola e eles falam da sua vida com muita expectativa.
E eu quero lembrar para você, é básico você não parar o seu bom trabalho com o trigo para mexer com o joio. Isso é básico. Uma das grandes armas que o diabo tem para destruir a vida pastoral é distrair a nossa mente para gastar energia com coisas insignificantes. A Bíblia diz que Pedro não foi livre só da mão de Herodes. Pedro foi livre de toda a expectativa que o povo tinha a respeito dele. Sem que ele abrisse a boca, sem que ele se defendesse, sem que ele fosse sequer convocar um advogado, a Bíblia diz que Deus livrou da boca dos seus adversários. Deus manda eu te dizer, faça o teu bom trabalho. Faça o teu bom trabalho, dedique-se, ame suas ovelhas, ame seu ministério, ame seu chamado, sacrifique-se, cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, pregue a palavra com paixão, não se compare com ninguém, não se compare com ninguém, faça o seu bom trabalho, porque há uma expectativa que vai quebrar, que vai morrer, que vai falir, que vai acabar daquele jeito, que você está no teto e Deus manda te dizer, eu vou confundir tudo que estão pensando a seu respeito, eu vou confundir tudo que estão pensando a teu respeito. Dormiu com 16 soldados guardando a cela, 2 do lado de dentro, 2 do lado de fora, as algemas quebraram, a cela se abriu, a porta de ferro se abriu e aquele que iria morrer amanhã está livre. Isso é básico. Não caia na onda do desgaste emocional. Algumas vezes você pega pastores pregando a palavra furiosos, nervosos, descarregando no rebanho raiva, mágoa, querendo provar algo para alguém. Não pare o seu bom trabalho. Deus vai livrar você do decreto de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Eu quero dizer mais uma coisa básica aqui. Pedro está livre. Está comigo aqui? O pastor Edson não está aqui, então eu vou embora. Só mais um pouquinho, a gente já vai. O anjo vai embora. Pedro acabou de viver, isso é básico, eu vou ensinar para vocês aqui. Pedro acabou de viver um grande avivamento. O anjo lhe fez as algemas caírem, saiu pela porta de ferro. Ele está livre. Ele olha para trás, ele não é mais um prisioneiro. Para onde você iria depois de um grande avivamento? Para onde nós vamos? Nós pedimos crescimento. Só um pastor doente não quer crescer. Pastor que não quer crescer dá muito trabalho. Se você tem 100 pessoas na sua igreja e ora para ter 500, você tem que entender que agora você vai ter problema de 500. Se você quer uma igreja de 10 mil pessoas, você vai ter problema de 10 mil. Não ache que o crescimento da tua igreja vai facilitar o teu ministério, muito pelo contrário. São problemas diferentes. Mas para onde nós vamos depois de um grande avivamento? Para onde nós vamos depois do nosso ministério crescer? Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que tem pessoas que só são crentes porque são pobres. É triste, não é? Mas eu creio nisso. Eu creio que tem pessoas que Deus diz assim, eu não posso te dar riqueza. Porque se eu te der riqueza, você já é nojento sem ter nada. Você já é enjoado sem ter nada. Se eu te der riqueza, tu vai virar insuportável, nojento. Assim, com 3 pessoas na igreja, tu já é intragável, bicho. Se eu te der um templo de 20 mil, então tu vai ser um nojo, um nojinho. Para onde você vai? Para onde eu vou depois de um avivamento? A Bíblia diz que quando Pedro sai da prisão de segurança máxima, ele vai para a casa da irmã Maria. Porque na casa da irmã Maria está tendo uma vigília. Ele não vai para o resort. Ele não vai para a praia. Ele não vai se vangloriar. Ele vai visitar a igreja que superou a frustração, confiando na agenda de Deus e está orando. Eu acredito que o que habilita o nosso crescimento é o nosso coração.
Eu acredito que o que habilita o avivamento é Deus olhar para nós e dizer: Ele merece o que Ele está me pedindo. Ele está pronto para viver o que Ele está me pedindo. É básico olhar menos para as técnicas e olhar mais para os nossos corações. É básico olhar menos para as ferramentas e olhar mais para o nosso coração. Olhe para o seu coração. Outra coisa básica que eu quero te ensinar, e estou caminhando para o fim, só mais 2 pontos, e aqui encerro. Pedro vai para a casa da irmã Maria, que está tendo uma vigília. Na casa da irmã Maria há um quintal. A Bíblia diz que são 2 portões. Tem um portão, quem já foi em Israel sabe que Israel é um país minúsculo. Então a gente deduz que se a irmã Maria tem quintal, a irmã Maria tinha grana. A gente entende isso. Ele bate no portãozinho da casa da irmã Maria. É meia-noite. A vigília está acontecendo lá dentro de casa. A vigília não deve ser uma vigília muito alta, porque está todo mundo com medo. Tiago foi preso e morto, Pedro está preso, e agora é moda prender cristão, e a igreja está lá dentro: solta Pedro, salva Pedro, 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 e Pedro está lá no portãozinho batendo. Agora preste atenção. Uma porta de ferro de segurança máxima simplesmente se abre para Pedro passar. Agora o portãozinho de 50 centímetros da casa da irmã Maria, Pedro tem que ficar lá. Abre, sou eu. Porque é básico entender que algumas vezes, isso já aconteceu comigo e vai acontecer com você, algumas vezes Deus vai nos humilhar para mostrar que a glória é dele e quem faz é ele. Quando ele quer, ele abre a porta de ferro e você passa triunfantemente. Mas tem horas e tempos que ele não quer que o milagre seja instantâneo. Ele quer ver a sua capacidade de perseverar no portãozinho da casa da irmã Maria. Ele quer ver a tua perseverança de, mesmo vivendo um avivamento grandioso, ter a humildade de dizer: é hora de bater no portãozinho. Eu fico batendo aqui no portãozinho quanto tempo for necessário. Porque tem milagres que são instantâneos, mas tem milagres que são fruto de perseverança, fruto de dependência, fruto de humildade. Se você conseguiu negociar hoje e comprou hoje, dê glória a Deus. Mas se você está tentando a 6 terrenos e nada vai para o 7º, vai para o 8º, vai para o 9º, vai para o 10º, continua batendo, porque Ele é Senhor da porta de ferro, e Ele também é Senhor do portãozinho da casa da irmã Maria. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Eu não sei se você está entendendo, e se você está na fase do instantâneo, ou se você está na fase do portãozinho, mas seja qual for, isso é básico. Continue, persevere, pastor, persevere. Muitas vezes Deus coloca a gente no portãozinho da casa da irmã Maria porque nós não estamos prontos para aquilo que queremos, mas Ele acredita naquilo que colocou em nós, e Ele abrirá no tempo certo. Ele bate, e agora eles ouvem que tem alguém batendo na porta. Quem vai abrir a porta? Tiago está morto, Pedro está preso. Quem vai abrir a porta? A empregada, a Rode. Olham para a empregada: meu Deus, quem está batendo na porta? Olham para a empregada e dizem: vai lá abrir a porta, vê quem é. E a Rode sai da casa com uma mensagem na cabeça: solta Pedro, salva Pedro. Solta Pedro, salva Pedro. Solta Pedro, salva Pedro. E aí a Rode: meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse quintal agora, meia-noite, quem será? E aí quando o Rode sai, quem está no portão? Pedro. E aí a Rode entra em parafuso, porque dentro da casa está dizendo: salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. E quem que está batendo no portão? Pedro. Essa é uma outra coisa básica. Aquela igreja que está orando é uma igreja diferente, porque ela orou por Tiago e Deus não salvou Tiago. E há um segredo espiritual, e aqui eu encerro. Isso é básico. Quando depois de um trauma, quando depois de uma marca, quando depois de você ver a porta de Deus não se abrindo naquilo que você pediu, com muita humildade você volta a dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, o Senhor disse não. É como Maria
no primeiro milagre de Jesus. Ela diz: Senhor, faz o milagre. Jesus diz: mulher, não é a hora. Mas a Bíblia diz que ela fica do ladinho de Jesus, porque pode não ser a hora, mas pode ser o tempo. Eu preciso entender que tem coisas que não é a hora, mas é o tempo. E eu quero dizer que eles estão orando. Tiago foi morto, o velório de Pedro já está marcado, está tudo ali, mas solta Pedro, salva Pedro. E quando o céu olha para cá e vê pastores, que não importa o tamanho do seu templo, não importa a região, não importa se você está em periferia, se você está no centro, não importa se você tem um ministério de louvor lindo como esse, ou se você mesmo, pastor, que pega o seu violãozinho ali com muito sacrifício e tem que preparar mensagem, tem que preparar louvor, e chega cansado do trabalho, porque muitos não têm o privilégio de, como eu, serem integrais, trabalham o dia inteiro, pegam ônibus, metrô e vai cansado. É aquela porta de bar ainda que você tem que chegar cedo e levantar, e tem que ficar, você é diácono, você limpa banheiro. Deus manda te dizer: há um poder que eu derramo, quando mesmo com portas fechadas, você volta a depender de mim, e você vai se surpreender, porque aquilo que você está pedindo, você não vai atrás. Eu vou mandar por portão da tua casa, aquilo que você está pedindo, eu tenho o poder de mandar. Eu creio nesse Jesus, meu irmão. Eu creio no evangelho cheio de regras, sim. Eu creio em boa gestão financeira, eu creio em boa gestão administrativa, eu creio que tem que ter secretaria, tem que ter jovem, tem que ter internet, tem que ter Instagram, eu creio que tem que ter YouTube, eu creio que tem que ter estética, eu creio que tem que ter som bom, eu creio que tem que ter louvor maravilhoso, mas eu creio que tem que ter dependência do Espírito Santo. Isso é básico, não é o que você pensa, é o que Deus diz. E Deus manda eu te dizer: aquilo que você tem pedido, eu vou mandar na porta. Se você for capaz. É ter um membro na igreja que você orou e morreu de câncer, e você vai na sepultura fazer o velório, e na outra semana chega o irmão dizendo: pastor, eu estou com câncer. E você tem que dizer: Senhor, eu orei a última vez, o Senhor não curou, mas eu estou aqui, Senhor. Vem cá, irmão, eu vou pôr a mão na sua cabeça. Eu creio que agora Jesus pode te curar. Altar não é lugar de lamento, altar é lugar de fé. E eu quero profetizar que ainda essa semana, se você tiver coragem de orar, mesmo depois das tragédias, Pedros vão bater a porta do seu quintal, lá baixar a bacanta, lá baixa. Eu creio que ainda essa semana Deus pode mandar Pedros baterem, e vai dizer: não é possível, parece um sonho. Como eles dizem, é o anjo de Pedro, não pode ser Pedro. Não, é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Eu encerro dizendo que o que nos falta muitas vezes é o básico. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Esses dias eu estava olhando para a igreja, para a quantidade de pessoas correndo, resolvendo coisas, problemas, preocupações. E eu pensei: será que todos eles lembram por que eles estão aqui? Porque é nosso papel lembrá-los. Será que o pessoal da mídia, que serve com tanto amor, que está correndo para um lado para o outro para ter a melhor transmissão, e a gente teve que aprender a transmitir culto? Eu lembro quando chegou a pandemia, eu tinha uma câmera sem vergonha lá, sem vergonha, sai correndo atrás para entender de coisas. Será que o pessoal está com as crianças, que faz um trabalho incrível? Chegam tantos pais cansados na nossa igreja, e aí você vê os voluntários fazendo de tudo. A criança chora, mas ele faz de tudo para não devolver a criança para o pai, porque o pai só tem aquele momento para sentar e ouvir a palavra. Nós tivemos esses dias lá, minha esposa é uma das que cuida do Kids, lidera crianças autistas, muito agitadas. E aí a gente pensa: meu Deus, imagine como é essa mãe o dia inteiro trabalhando com essa criança. Não, vamos segurar ela aqui, vamos interter para que a mãe tenha a capacidade de ouvir a palavra, ouvir a pregação. Mas será que os nossos voluntários estão lembrando o porquê? É o que Davi diz: Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação, torna-me a ter um espírito voluntário. É o básico. Seja livre para fazer a igreja com a ferramenta que você quiser, mas faça o básico. O que salvou Pedro foi o básico. E eu acho lindo, encerrando, é que
Agora eu entendo por que o anjo disse para Pedro pegar tudo. Quando o Pedro sai da cela, o anjo fala assim, ó, pega teu sapato, pega tua camisa, pega tua capa, não deixa nada para trás. Porque a última vez que o Império Romano encontrou um lugar vazio, aquele lugar vazio tinha um pano lá dentro. E aquele pano tinha uma mensagem. Aquele pano dizia, eu voltarei. Mas o anjo diz para Pedro, pega tudo. Porque para uma cela, você nunca mais você vai voltar. Daquele dia em diante, você nunca mais vê uma citação bíblica do apóstolo Pedro dentro de uma cela. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero o básico. Eu quero o básico.